E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo eu vou apresentar 5 estratégias para calcular porcentagem. E para apresentar essas estratégias eu vou utilizar o seguinte exemplo, 35% de 1.500. E nós vamos analisar 5 maneiras diferentes de fazer o cálculo dessa porcentagem. Mas antes de irmos para o cálculo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui no canal diariamente. Então vamos conhecer agora quais são essas 5 estratégias. A primeira estratégia que nós vamos utilizar é escrever 35% na forma fracionária. E nós vamos utilizar esta forma para determinar este percentual. E nós sabemos que 35% pode ser escrito na forma de fração, como a fração 35 centésimos. E como nós queremos obter 35% de 1.500, nós vamos utilizar a ideia de uma fração como um multiplicador. Então basta multiplicar 35 centésimos por 1.500. E ao resolver esta multiplicação, nós teremos determinado o que nós precisamos, que são os 35% de um total de 1.500. Mas como eu faço para resolver uma multiplicação entre uma fração e um número inteiro? Eu posso começar multiplicando o numerador por este número inteiro, ou seja, resolver a seguinte multiplicação, 1.500 vezes 35. E para resolver este cálculo eu começo multiplicando aqui a ordem das unidades, e eu tenho 5 vezes 0, que é igual a 0, 5 vezes 0, que é igual a 0 novamente, 5 vezes 5, que é igual a 25, e eu acrescento o 5 aqui e o 2 aqui acima das unidades de milhar, e eu tenho 5 vezes 1, que é igual a 5, somado com 2 é igual a 7. E aqui nesse ponto eu já multipliquei a ordem das unidades, e eu vou multiplicar agora a ordem das dezenas. Portanto, eu vou acrescentar um zero aqui embaixo e um sinal de mais que representa a adição que eu vou fazer entre as multiplicações de 5 por 1.500 e 30 por 1.500. Então agora na ordem das dezenas eu tenho 3 vezes 0, que é igual a 0, 3 vezes 0 novamente, que é igual a 0, 3 vezes 5, que é igual a 15, eu acrescento 1 aqui de reserva na ordem das unidades de milhar, e eu tenho 3 vezes 1, que é igual a 3, somado com 1, que é igual a 4. E assim eu tenho 7.500 somado com 45.000. E eu vou começar resolvendo esta adição aqui pela ordem das unidades. Eu tenho 0 mais 0, cujo resultado é igual a 0, 0 mais 0 novamente, que tem como resultado o número 0, 5 mais 0, que é igual a 5, 7 mais 5, que é igual a 12, e 1 mais 4, que tem como resultado o número 5. E desse modo, ao multiplicar 1.500 por 35, ou 35 por 1.500, o meu resultado é 52.500. E agora eu posso dividir o numerador da fração pelo denominador, uma vez que toda fração pode ser compreendida como uma divisão. E para resolver esta divisão, basta eu simplificar os zeros que eu tenho aqui no final dos números. Ou seja, os dois últimos algarismos do numerador são zeros e os dois últimos algarismos do denominador também são zeros. Isso significa que eu posso simplificá-los, e eu terei 525 dividido por 1, cujo resultado é igual a 525. E esta é uma primeira maneira de determinar 35% de 1.500. E nós vimos que esse percentual é igual a 525. Ou seja, 525 representa 35% de um total de 1.500. E agora nós vamos para a nossa segunda estratégia. Nessa segunda estratégia, nós vamos utilizar a forma fracionária novamente, só que agora nós vamos simplificar essa fração. Portanto, lembrando que nós escrevemos 35% na forma de fração, e agora nós vamos utilizar esta fração e nós vamos simplificá-la para depois multiplicar por 1.500. E para simplificar esta fração, nós precisamos analisar por qual número nós podemos dividir tanto o 35 quanto o 100. E este número é o número 5. E ao realizar essas duas divisões, 35 dividido por 5 e 100 dividido por 5, nós vamos obter a fração 7/20. E essa fração é equivalente a 35 centésimos, que é equivalente a 35%. Ou seja, eu posso multiplicar 7/20 por 1.500. E aqui, como eu tenho uma multiplicação entre uma fração e um número inteiro, eu posso multiplicar o numerador pelo número inteiro, ou seja, 7 vezes 1.500, e eu vou obter 10.500, e agora eu posso dividir 10.500 por 20. E lembrando que como eu tenho um algarismo zero no numerador e um algarismo zero no denominador, eu posso simplificá-los. E eu terei 1.050 dividido por 2. E ao resolver esta divisão, eu vou obter 525. E nessa segunda estratégia, nós também obtivemos 35% de 1.500, que representa o número 525. Agora nós vamos para a nossa terceira estratégia.
Nessa terceira estratégia, nós vamos utilizar a forma decimal. E lembrando que nós tínhamos 35%, que pode ser escrito na forma de fração, e assim nós teremos a fração 35 centésimos, e nós podemos escrever este número também na sua forma decimal, ao dividir 35 por 100. E quando nós fazemos uma divisão por 100, nós vamos considerar o mesmo número, que era 35, e a vírgula que estava aqui à direita do 5, ela vai se deslocar 2 casas para a esquerda, e assim nós teremos 0,35. Isso quer dizer que 35% representa 35 centésimos na forma de fração, ou então 35 centésimos na forma decimal. E para determinar 35% de 1.500, nós podemos multiplicar 0,35 por 1.500. E é o que nós vamos fazer aqui do lado. Mas como nós podemos multiplicar um número decimal por um número inteiro mesmo, a primeira coisa que nós vamos fazer é ignorar a existência da vírgula. E nós vamos multiplicar como se nós tivéssemos 35 vezes 1.500. Então nós temos o seguinte, 5 vezes 0, que é igual a 0, 5 vezes 0, que é igual a 0 novamente, 5 vezes 5, que é igual a 25, acrescentamos o 5 aqui e o 2 aqui acima do 1, e nós temos 5 vezes 1, que é igual a 5, somado com 2 é igual a 7. Agora neste ponto nós vamos multiplicar o algarismo 3, e para isso nós acrescentamos um 0 aqui embaixo e nós temos 3 vezes 0, que é igual a 0, 3 vezes 0, que novamente é igual a 0, 3 vezes 5, que é igual a 15, acrescentamos o 5 aqui e 1 aqui como reserva, e nós temos 3 vezes 1, que é 3, somado com 1 é igual a 4. E assim nós vamos resolver esta adição, 7.500 mais 45.000. Começando aqui pela ordem das unidades, nós temos 0 mais 0, que é igual a 0, novamente 0 mais 0, que também é igual a 0, 5 mais 0, que é igual a 5, 7 mais 5, que é igual a 12, acrescentamos o 2 aqui e o 1 aqui na reserva, e nós temos 1 mais 4, que é igual a 5. Ou seja, até aqui nós temos 52.500. E é nesse ponto que nós vamos considerar a vírgula que nós tínhamos. E nós vamos analisar quantas casas nós tínhamos à direita da vírgula. Como um dos números era inteiro, ele não tinha nenhuma casa à direita da vírgula. Mas o nosso segundo fator aqui tinha 2 casas à direita da vírgula. Portanto, nós vamos contar 2 casas aqui à direita da vírgula. 1, 2. E a vírgula virá exatamente aqui. E ao multiplicar 1.500 por 0,35, o nosso resultado é igual a 525. Ou seja, 525 representa 35% de 1.500. E essa representa a nossa terceira estratégia para calcular porcentagem. E nós vamos agora para a nossa quarta estratégia. Nessa quarta estratégia, nós vamos primeiro determinar 1% do total e depois multiplicar esse percentual por 35. Porque como eu quero obter 35%, eu posso primeiro encontrar quanto é 1% e multiplicar esse resultado por 35. Mas como eu faço isso? Eu vou considerar 1.500 e dividir por 100. Porque ao dividir por 100, eu vou obter 1% de 1.500. E como eu tenho essa divisão 1.500 por 100, eu posso simplificar os zeros que eu tenho no numerador e os zeros que eu tenho no denominador. E assim eu terei 15 dividido por 1, cujo resultado é igual a 15. Isso significa que 15 representa 1% de 1.500. E para obter 35% de 1.500, eu posso multiplicar 15 por 35. E ao resolver esta operação, o meu resultado é igual a 525. E esta é uma quarta estratégia para calcular porcentagem. E agora nós vamos para a nossa quinta e última estratégia para calcular porcentagem. No caso dessa última estratégia, nós vamos utilizar a regra de 3. Mas para utilizar uma regra de 3, nós precisamos relacionar as grandezas que estão envolvidas. E nesse caso, nós temos um número e o percentual referente a este número. E nesse caso, o nosso número é 1.500. E 1.500 representa 100%. E nós queremos determinar quanto é 35% de um total de 1.500. E como nós não sabemos quanto é 35% de 1.500, aqui nesta coluna nós vamos colocar a letra X para representar este percentual. Agora nesta tabela nós temos duas grandezas envolvidas, que são os números e os percentuais. E a partir desta tabela eu consigo escrever a seguinte igualdade, na qual eu tenho 1.500 sobre x, que é igual a 100 sobre 35. Mas por que eu posso escrever esta igualdade entre essas duas frações? Aqui eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais. E quando isso acontece, eu consigo escrever esta proporção. E é por isso que eu tenho esta fração, que é igual a esta outra fração. E quando isso acontece,
eu tenho 3 valores conhecidos e falta eu conhecer o último valor. E é por isso que nós chamamos de regra de 3. Nós conhecemos 3 valores e queremos determinar o último que é desconhecido. Mas como nós podemos fazer isso? Basta multiplicar meios por extremos, ou seja, eu vou multiplicar 1.500 por 35 e 100 eu vou multiplicar por x. E assim eu posso escrever a seguinte igualdade: 1.500 vezes 35, que deve ser igual a x vezes 100. E ao resolver esta primeira operação na esquerda, 1.500 vezes 35, o meu resultado é igual a 52.500, como nós já calculamos anteriormente neste vídeo. E tudo isso deve ser igual a 100 vezes x, que é o mesmo que x vezes 100. Nós apenas invertemos a ordem dos fatores. E aqui neste ponto nós sabemos que 100 vezes o número desconhecido deve ser igual a 52.500. E para resolver esta equação, basta dividir ambos os membros dela pelo número 100. E desse modo, aqui no membro esquerdo, nós podemos simplificar esses 2 zeros que nós temos no numerador com os 2 zeros que nós temos no denominador. E assim nós teremos 525 dividido por 1, enquanto que no membro direito eu tenho 100x dividido por 100. E eu posso simplificar 100 com 100. E ao dividir 100 por 100, o meu resultado é igual a 1. E 1 vezes x é igual a x. Portanto, aqui no membro esquerdo eu terei apenas 525, e no membro direito eu terei apenas x. Isso quer dizer que x é igual a 525. E desse modo nós sabemos que 525 representa 35% de 1.500. E esta foi a nossa quinta e última estratégia para calcular porcentagem. E dentre essas 5 estratégias que foram apresentadas nesse vídeo, qual delas que você achou mais fácil? Qual delas que você achou mais difícil? Existe alguma delas que você ainda não conhecia? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito do cálculo de porcentagem. E não se esqueça de se inscrever no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist apenas com a resolução de problemas que envolvem porcentagem. E essas estratégias que nós apresentamos nesse vídeo são úteis para resolver esses problemas. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.